Olá, a notícia está de volta com o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grello. Secretário, voltando aí a esse tema da atuação das polícias, em 2007, quando aquele traficante, o Carlos Ramírez Abadia, foi preso, ele falou que para acabar com a corrupção na polícia bastava, e para acabar com o tráfico de drogas, você tinha que acabar com a corrupção na polícia e, portanto, fechar o DENARC, que é o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos. A gente viu recentemente, agora no mês de julho, uma investigação do Ministério Público, do GAECO, mostrando, né, uma suspeita, uma acusação de delegados, investigadores da Polícia Civil ligados aos traficantes. Eu pergunto para o senhor, a corrupção na Polícia Civil, ela é muito grave? O Abadia tem razão quando dá uma declaração desse tipo? Veja, ela existe, como existe em outras instituições, não é? A corrupção também existe nas polícias, não é um problema só da Polícia Civil, não é? E o que é preciso, evidentemente, como eu sempre tenho dito, é aperfeiçoar os mecanismos de controle e de fiscalização e ter a determinação para apurar todas as situações e punir, né? Não é um problema nosso, a história mostra isso, a história recente, né? A Polícia de Nova York, um dos fatores que impedia da polícia reduzir indicadores e evoluir como evoluiu era a corrupção. Né? Isto foi trabalhado lá muito eficientemente, né? Muito adequadamente e foi importante para que eles pudessem alcançar índices de criminalidade mais aceitáveis, condizentes com, né, com algo exigido pela sociedade. E nós temos que trabalhar aqui também. Essas revelações, secretário, podem levar a alguma reforma do DENARC, alguma mudança lá ou não? Sim, nós estamos discutindo, trabalhando isso daí com o governador Geraldo Alckmin. Serão feitas mudanças, reformulações no DENARC com o propósito de introduzir mecanismos novos, mais eficientes, adequados de controle e fiscalização. Este é o propósito desta mudança, né? Não é que o DENARC não seja necessário, não, ele é necessário. Você não pretende acabar com o DENARC? Não, ele tem um papel importante a cumprir. O que nós precisamos é aprimorar, né? Essa que é uma área muito sensível, muito difícil de atuação da polícia, porque ela tem todos esses riscos, inclusive o fomento da corrupção. Então, é preciso que ela tenha um tratamento especial também em termos de controle, né? E isso será feito. Secretário, o seu antecessor, Antônio Ferreira Pinto, de quem a gente falou há pouco, ele dizia que muitas vezes a imprensa superestimava o papel do PCC, que é uma organização criminosa, o primeiro comando da capital, né? Essas mesmas investigações recentes mostraram o envolvimento ali de figuras do DENARC com o PCC. Eu pergunto para o senhor, qual que é a força do PCC hoje em São Paulo? Eu acho que ele não pode ser subestimado, né? Não é o único grupo criminoso, mas é um grupo que tem que ser olhado com atenção, tem que ser acompanhado pelo setor de inteligência, né? Pelas investigações. Ele não tem o tamanho que muitos dizem que tem, mas ele não deve ser menosprezado, né? Ele deve ser objeto de atenção permanente da política de segurança pública, sim. Nós temos problemas e precisamos de um trabalho intenso de inteligência, de investigação, para nos contrapormos às ações de grupos. Não é o único grupo, tem outros grupos e todos merecem a atenção, né, o cuidado por parte das forças policiais. Mas no ranking de prioridades para receber atenção, o primeiro é o PCC, é o mais forte no Estado. Na verdade, ele é o grupo mais falado, né, mais nominado nas ações, né, e, portanto, ele acaba tendo esta característica, né? Então, ele representa, sim, uma preocupação e deve ser tratado, né? Agora, o Estado tem atuado adequadamente, nós temos tido inúmeras ações com sucesso, com esclarecimento, com prisão de pessoas ligadas a esses grupos. Cabe algum tipo de negociação com o grupo criminoso, com os líderes, alguma coisa que as autoridades tenham que negociar com esse tipo de grupo ou não, secretário? Não, de forma nenhuma. Eu acho que o papel do Estado é cumprir a lei, né? Cumprir aí o que diz a Constituição, o que dizem as leis, e evidentemente que no ordenamento jurídico não há espaço, né, para transação nestes termos com grupos criminosos, né, a não ser a aplicação da lei. Secretário, a questão do uso do celular, até para a população entender, muitas vezes a gente vê várias reportagens, a gente vê um comentário assim, outro dia eu ouvi isso num bar assim, poxa, mas é muito fácil ter celular, toda hora aparece, esses presos estão o tempo inteiro com o celular.
Aí eu falo, não, isso é importante, porque se você deixa o celular, você pode rastrear, você também investiga. Eu pergunto para o senhor, tem leniência da parte dos promotores, dos policiais, do sistema penitenciário, em relação à liberdade do uso de celular nos presídios, ou isso é feito de uma maneira intencional? Na verdade, não há leniência, né? Na verdade, nós temos constatado várias vezes a presença de celulares, apesar dos métodos, dos sistemas de fiscalização dos presídios. Existe um sistema de fiscalização, mas apesar disso, né, vez ou outra se encontram celulares no compartimentos, nas celas, né? Ou seja, não pode ter, né, secretário? Não poderia ter, mas vez ou outra eles conseguem burlar o sistema de fiscalização. E hoje o governo já trabalha, não é, a contratação de um serviço de bloqueio para evitar o uso de celulares em presídios, né? Alguns testes estão sendo feitos em equipamentos, não está na nossa pasta, na segurança, mas nós temos tido notícia de que o governo está empenhado em conhecer esses serviços, esses equipamentos, para uma contratação oportuna. Um eventual uso como isca, fingir que não sabe que tem um celular, isso não é usado como linha de investigação? Não, de forma nenhuma, né? Eles entram, evidentemente, como burla ao sistema de fiscalização, né? Mas não há nenhum tipo de leniência que possa sugerir ou que possa justificar isso, de forma nenhuma. Secretário, se fala muito das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro, como um exemplo de sucesso, porque o Estado foi para as regiões de conflito, se levou o Estado onde ele não estava. Esse modelo dá para ser aplicado em São Paulo? Há alguma lição que a gente pode tirar junto? São Paulo erra ao não replicar isso? Ele tem alguma coisa parecida? Como é que você vê essa questão das UPPs? Veja, como filosofia, é lógico que há identidades aí, mas São Paulo tem uma situação diferente da do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro é uma situação, às vezes, há locais ali em que não se tem nenhum tipo de equipamento público, de serviço público, então é preciso que as forças policiais entrem para depois você instalar o serviço. São Paulo é um pouco diferente, não é que não tenhamos problema, nós temos problemas sim, né? E, portanto, eu não faço nenhuma alusão, nenhum comentário sobre a situação do Rio de Janeiro, porque nós temos muito problema aqui. Mas as comunidades que temos aqui, as comunidades que exigem um tratamento similar, elas já possuem uma série de equipamentos urbanos, né? Por exemplo, Paraisópolis tem ETEC, tem Bom Prato, tem outras escolas, tem serviços públicos, né? E nós devemos instalar em Paraisópolis, inclusive, unidades policiais lá dentro. Então, é uma realidade diferente. É evidente que esses locais precisam ser objeto de um avanço em termos de reurbanização, de aperfeiçoamento de serviços públicos, né? Um dos aspectos que, na verdade, contribui muito e favoravelmente com a segurança pública é a questão da urbanização, né? Locais onde há um abandono completo em termos de urbanização, eles favorecem a criminalidade e, portanto, a violência, né? Agora, São Paulo tem uma realidade diferente. Temos problemas? Não resta dúvida, né? Mas estamos avançando, né, nessa direção de melhorarmos, entendeu, as condições desses locais, inclusive com unidades policiais ali para proteger, para atender essas populações. Secretário, a gente tem visto aí a questão das estatísticas, elas mostram que a questão dos homicídios dolosos, ou seja, onde São Paulo tinha tido um avanço grande nos últimos anos, que a violência voltou a subir. E além da questão meramente da estatística, né? Questão dos homicídios dolosos, arrastões em restaurantes, além desses fatos acontecerem e esses casos terem aumentado, há ainda a percepção que envolve de que a insegurança ela é muito grande numa cidade como São Paulo. Como enfrentar isso, secretário? Tem a perspectiva tanto da percepção, que é uma coisa que envolve ali aspectos emocionais, quanto dos números que mostram que houve um retrocesso. Na verdade, precisa ter, isso é correto que você está afirmando. Nós vivemos uma situação em São Paulo de completa dissonância entre os indicadores e a sensação de segurança. Mas os indicadores pioraram também. Não, veja, pioraram o ano passado, né? Nós tivemos um pico de violência em que fugimos muito da taxa, no caso de homicídio doloso, tínhamos atingido no final de 2011 10 homicídios dolosos por grupo de 100 mil habitantes, chegamos em final de 2012 com 11,6 homicídios dolosos. Isso já está caindo agora, tendência de queda já por 3 meses, não é? Mas o que acontece? Esta sensação que não é condizente, São Paulo tem a melhor taxa do Brasil. A média nacional é de 26 homicídios dolosos por grupos de 100 mil habitantes, né?
Os arrastões que você mencionou, nós temos mais de 60% dos casos esclarecidos. Só uma quadrilha que foi presa agora há pouco mais de um mês aproximadamente, foi responsável por 25 assaltos que nós denominamos arrastões. Então, está havendo um trabalho intenso da polícia, temos tido um ou outro caso, mas são cometidos pelas mesmas quadrilhas. Proximamente, nós teremos o esclarecimento de novos casos, as investigações estão bem encaminhadas. Então, a polícia está dando a resposta, né? O que talvez esteja faltando é a visibilidade maior das ações policiais, porque às vezes o crime que não representa um percentual grande, pela visibilidade que ele tem, não é? Ele acaba sedimentando esta sensação de segurança que não é compatível com o número de ocorrências considerado uma cidade como São Paulo. Então, o que nós precisamos fazer é o quê? É tornar a ação policial mais ostensiva, é continuar prendendo. Batemos o recorde de prisões esse semestre, mais de 86 mil prisões, batemos o recorde em flagrantes. Então, nós precisamos dar mais visibilidade a essas ações, continuar prendendo como estamos prendendo, continuar apreendendo armas, não é que nós vamos construir aí esta sensação que a população vai claramente perceber, entendeu? Que a polícia está atuando e com apresentando resultados. Apresentando o resultado. E isso já está acontecendo pela taxa de esclarecimento desses crimes que mais impactam. Tem desculpa interromper o senhor, uma discussão sobre se vale a pena mesmo tantas prisões, que no Brasil se prende muito, às vezes de uma maneira desnecessária. Aí é uma questão de política criminal. O Código sofreu uma reforma mais de 2 anos atrás, exatamente para restringir a prisão preventiva a hipóteses efetivamente graves e também, né, uma reforma que já foi feita há um pouco mais de tempo, de introdução e de intensificação das penas alternativas, né? Aqueles delitos potencialmente menos ofensivos, menos graves ali, menos né? graves, né? Evidentemente que eles não devem comportar penas restritivas de liberdade, né? Eu acho que essa linha é correta, mas acho também que a legislação precisa ser aperfeiçoada quanto aos delitos mais graves, aqueles delitos, né, que atingem a pessoa e patrimônio, né, como é o caso de latrocínio, sequestros, né? Esses daí eu acredito que são crimes que ainda exigem uma postura mais enérgica por parte da legislação. Secretário, estamos chegando aqui ao final do programa, mas tem mais uma pergunta que eu queria fazer para o senhor sobre a questão da maioridade penal e da proposta de redução, o aumento do tempo de internação do menor pelas regras do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Primeiro, eu queria saber se o senhor é simpático a simplesmente uma redução de 18 para 16 anos da maioridade penal e argumentar com o senhor se essa proposta de elevar o tempo de internação não pode acabar cometendo injustiças em relação a jovens que podem ficar discricionariamente mais tempo do que deveriam, cumprindo determinada afastamento. Eu creio que a questão da maioridade penal ela é muito polêmica e vai ter muitos obstáculos. Eu acredito muito mais em termos de resultados práticos para a sociedade na ampliação do prazo de internação, sem romper com a filosofia do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aliás, ela não é incompatível, essa ampliação, ela não é incompatível com a eventual redução da maioridade penal. Porque se nós reduzirmos hoje a maioridade penal para 16 anos, amanhã nós vamos ter adolescentes com 15 anos e 10 meses, 15 anos e 1 ano e meses, cometendo crimes graves e o problema vai continuar. Né? Acredito que a ampliação do prazo de internação significa você dar um prazo maior para que o Estado possa aplicar aquela política do ECA e recuperar adolescentes ao mesmo tempo em que ele estará protegendo a sociedade naquelas situações de atos infracionais mais graves, como homicídio, como latrocínio. Mas esses estabelecimentos, né, eles recuperam? Mais recuperam. Tempo nesses estabelecimentos não é pior? Não. A Fundação Casa tem uma estatística que mostra que na sua filosofia de tratamento, quer dizer, unidades menores, com um número menor de adolescentes, a reincidência caiu muito. Então, o que significa que a política aplicada com esta filosofia, né, de um número menor de adolescentes, ela tem resultados, porque a reincidência não é tão grande. Né? Secretário, chegamos aqui ao final, tem o pinga-fogo, eu queria que o senhor respondesse em 1 ou 2 palavrinhas apenas, por gentileza. Getúlio Vargas. Bom, foi um estadista. Juscelino Kubitschek. Também um estadista que mudou a história do Brasil. Né? Ditadura militar de 64. Foi uma fase difícil, né, que deixou marcas aí muito fortes
na nossa sociedade. José Sarney. Um fenômeno que a gente precisa... É um homem que foi presidente da República, senador por um estado, senador por outro estado, portanto, e continua na vida política. Fernando Collor. Bom, representou uma mudança aí de perfil político em termos de política nacional. Itamar Franco. Um homem correto, um homem sério. Fernando Henrique Cardoso. Esse é um verdadeiro estadista que orgulha a todos nós pela sua cultura, pela sua visão de homem público, de futuro. Né? É um exemplo que orgulha, acredito eu, todos os brasileiros. Lula. Tem um papel importante como liderança, né? Também reputo um fenômeno pela capacidade que ele tem de mobilização, de carisma. Dilma. Uma presidente que escreve o seu nome na história como a primeira mulher a presidir o nosso país. O filme preferido do secretário Fernando Grella? Não, eu não tenho um filme preferido, gosto de filmes de suspense, de ações policiais. Um diretor de cinema preferido tem? Ricardo Darín. Excelente. Um ator preferido? Não tenho. Uma atriz? Também não. Uma música preferida? Não tenho. Cantor preferido? Roberto Carlos. Uma cantora preferida? Não tenho uma cantora preferida. Não vem aí a cabeça agora. Um ídolo? Também não. Um livro? Bom, há vários livros aí de momento que eu poderia... Um livro que marcou o senhor? Um livro preferido? Fernão Capelo Gaivota. Uma frase ou um pensamento do qual o senhor gosta muito? Pode ser um verso, um poema, um lema? Eu diria que a humildade, né, é o maior valor que um ser humano pode ter. Eu agradeço aí a entrevista do senhor. Eu que agradeço. Boa noite, boa sorte no seu trabalho, que é um trabalho importante aí para São Paulo. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi uma honra. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E também pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço muito a sua audiência, tenha uma excelente noite e muito boa semana. Obrigado.